Olá, eu sou Felipe Carvalho e te convido a participar conosco daqui a pouco do programa Ahimsa para uma cultura de não violência, e hoje a gente vai falar sobre karma, sobre o nosso agir no mundo e como utilizar esse agir no mundo de uma forma que esteja mais em conexão com quem a gente é de verdade, que é amor. Então é isso, espero que você esteja conosco. Namastê. Gente, eu costumo dizer aqui bastante que o movimento Ahimsa é um movimento de espiritualidade desse mundo. A gente não está falando sobre o que acontece com o espírito quando ele morre, a gente não está falando sobre as outras vidas. Hoje a gente vai falar um pouco, só para eu morder minha língua. A gente não está falando sobre a vida eterna, a gente está falando sobre adquirir paz no nosso movimento do dia a dia nesse mundo. A gente está falando sobre como falar, como dialogar, como emitir som no silêncio. Como viver esse mundo maluco, esse mundo materialista, como viver esse mundo espiritualmente. Como ter os nossos trabalhos, as nossas obrigações, como fazer tudo isso com amor, com paz. O movimento Ahimsa, ele não renega o mundo, ele não renega a matéria, a materialidade. O que o movimento Ahimsa quer fazer é colocar cada coisa no seu lugar. A primeira coisa a se colocar no seu lugar é a nossa identificação. É onde está o nosso eixo. O nosso eixo até agora tem estado na matéria, mas não é na matéria física, é nas coisas que são efêmeras, digamos, nas coisas que são passageiras. Nosso eixo tem estado nas coisas que são passageiras e não nas coisas que são eternas, nas coisas que não passam. Tanto que a gente coloca o nosso eixo, a nossa energia, a nossa energia fica também passageira. As nossas alegrias são passageiras. A nossa felicidade é passageira. Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está angustiado, outra hora a gente está preocupado, outra hora a gente está com a cabeça naquela mágoa antiga, outra hora a gente está preocupado com o que a gente vai fazer depois, com a falta de dinheiro, com o excesso de dinheiro, com a guerra nuclear. Mas, por algum motivo, todas essas coisas que são passageiras, externas, elas pautam o nosso estado interno. Isso porque o nosso eixo está fora, está desequilibrado, ele está no que é passageiro. O que a gente está dizendo é para trazer esse eixo de volta para o que tem de eterno na gente, para a parte na gente que é eterna, que não tem começo e não tem fim. E essa parte tem um nome, tem uma qualidade, se chama amor. Não é o amor sentimento, é o amor essência.
É o amor que agrega as coisas, inclusive a matéria. Vocês já pensaram por que as coisas não se desagregam? Por que a matéria, né? Existe uma discussão científica, química, por que as coisas não se desagregam? Existe um espaço entre o centro do átomo e as coisas que... o elétron, as coisas que ficam andando em volta, e um espaço entre cada átomo. Só que elas se mantêm agregadas. Existe uma energia não física aí. Se eu não me lembro... Pelo que eu não me lembro da minha época de escola, porque eu não estudei química há muito tempo, nem era bom aluno em química, não existia uma explicação material para essa atração, para essa agregação. Eu tô dando o nome de amor. É a energia que agrega as coisas, que não deixam as coisas se desagregarem. É a energia que funde as coisas e as pessoas. A gente está dizendo que essa é uma energia essencial. É uma energia da essência, de tudo, inclusive da gente. Só que por algum motivo a gente está fora dessa identificação. A gente não se vê assim. A gente se vê como episódios de uma história que foram formando a nossa personalidade, as nossas ideias, as nossas opiniões, que são episódios egocêntricos, que são episódios em que nós estávamos no centro. O eu estava no centro. Quando eu falo egocêntrico, eu não estou falando isso com julgamento, com o juízo de valor. Eu estou dizendo, eu estou dando um nome para o personagem principal da sua história. Era o eu. A história que você acha que é sua. A história com a qual você se identifica. Existia um eu ali, funcionando e acontecendo. Esse eu foi o centro dos acontecimentos ruins, bons, os ataques, as defesas. E a gente se identifica com isso. Isso é a gente. Mas a gente está dizendo que isso é uma identificação falsa. Você não é isso. Isso fez parte dos acontecimentos. Mas que pelo fato de o ego estar no centro, a gente acha que os acontecimentos em volta da gente estão acontecendo em volta da gente, mas não tem nada acontecendo em volta da gente por questões de acaso ou de karma. A gente estava passando por ali, ou aquilo estava passando por nós naquele determinado momento. Nada estava acontecendo em volta da gente por causa da gente. Eu estou tentando traduzir para o ocidentalês, para o português, a ideia da yoga, do yoga. Yoga quer dizer união. Se a gente se vê separado, se a gente se vê como um eu, em que as coisas estavam acontecendo em volta da gente, é muito difícil a nossa cognição entender uma união. Entender uma união de mim para com tudo. Eu sou unido ao amor, eu sou amor, eu sou unido ao amor, eu sou unido a Deus, eu sou Deus, você também é Deus, você também é amor. Então, portanto, a gente é a mesma coisa, a gente é unido. Todas as separações são ilusórias, não existem, são um artifício da mente, são um artifício da materialidade, das coisas que não são eternas, que são passageiras, que são ilusórias também. O fato é que a gente, sendo amor,
a gente sendo fundido uns com os outros, sendo um só e sendo separados somente por causa de uma ilusão, a gente ainda está nesse mundo e a gente precisa viver esse mundo. A gente precisa de meios, de formas, de elementos para que a gente use para poder viver o mundo, para poder agir no mundo. Agir no mundo, ação, tem um nome em sânscrito. Alguém quer dar um chute? Ação, o nome disso em sânscrito é karma. Veja que tudo que eu disse até agora é muito diferente da ideia popular do karma, né? Eu bati com a canela na mesa por causa do karma. Foi o karma que fez isso comigo. Como se fosse um sistema de punição divino, né? Às vezes também entendido como destino, né? Eu tenho que estar junto com essa pessoa chata do meu lado, irresistivelmente desagradável por causa do karma. Deus está me punindo. Joguei pedra na cruz, algo assim, né? Só que karma tem muita coisa por trás, como essa minha introdução quis tentar provocar. Karma é o instrumento pelo qual nós, seres espirituais, agimos no mundo não espiritual. É basicamente isso. Ele é um combustível. É como se a gente entrasse em um veículo chamado corpo, que precisa de alguns combustíveis. Um deles é o karma, ação, agir, fazer. Isso é muito importante para nós que queremos viver o mundo espiritualmente. Porque entender o karma, não entender mentalmente, mas saber do que se trata a nossa ação, pode, e junto com o autoconhecimento, pode trazer a gente a unir o karma com o dharma. A gente falou do dharma semana passada, propósito, o que fazer da vida, qual é o caminho já pré-moldado da nossa vida, como se um caminho tivesse sido burilado assim, e que a gente se soltando como líquido nele, ele vai quase sozinho. O Dharma funciona mais ou menos assim. A nossa funciona como uma entrega para quem a gente é. O Dharma, o propósito, quando a gente se entrega, a gente se torna menos sólido, menos concreto, menos inflexível, e a gente vai harmonicamente indo nesse caminho burilado previamente. Tá dando para entender? Digamos que quando esse líquido, essa coisa vai andando no caminho dármico, no caminho do propósito, existe uma ação que ela, digamos uma água dentro de um cano, que está andando que está passando num cano, existe uma energia ali acontecendo, concorda? Existe ali uma inércia, mas existe energia. Para parar a água precisa de energia. Existe uma coisa acontecendo. Esse é o karma dentro desse caminho dármico. Isso eu estou falando quando o karma
está alinhado com o Dharma. Quando o nosso fazer está alinhado com o nosso ser. O karma, quando ele não está alinhado com o nosso ser, quando o karma não está alinhado com o nosso fazer, quando o fazer não está alinhado com o nosso ser, é como se a água saísse desse caminho pré-burilado e tivesse que achar de novo o seu caminho de volta. Ela vai se espalhar para vários lugares, vai ter uma dificuldade ali, vai ter uma energia sendo despendida sem sucesso, sem retorno, sem eficiência, né? Eu entendo, eu acho que o karma, ele ficou sinônimo de uma coisa ruim, de um sistema de punição, muito porque a gente relaciona as coisas muito mais. A gente tem mais facilidade em relacionar com as coisas ruins que acontecem na vida, né? Porque o jeito que o nosso ego foi moldado, a gente está mais ainda, infelizmente, a gente está mais em contato com as coisas ruins. Ou seja, existe esse karma, que essa ação que é feita em contrário ao Dharma, em contrário ao propósito, em contrário a quem a gente é. Essa ação, esse karma, exercido dessa forma, cria uma fricção com o universo. Cria uma fricção com quem a gente é, com a energia que a gente foi feito para exercer. Essa fricção, ela gera uma outra energia que não é perdida. A energia gerada por essa fricção fica. A gente absorve ela fica na gente de alguma forma. Nesse caso, existe o que um professor meu chama de dívida de aprendizagem, que aí entra na questão do karma ruim, né? Esse karma que a gente precisa reviver ou refazer para poder aprender. Como eu disse no começo, o fato de o movimento Ahimsa não recusar nenhuma parte do mundo, nada que o mundo oferece, isso faz a gente entender que tudo é sagrado. Tudo que o universo te entrega é sagrado. Faz parte de um jogo divino, de uma situação, de um contexto dármico que quer te levar de volta para o seu propósito. Tudo o que acontece na sua vida, o que você chama de bom e ruim, são condições que o universo te entrega para que você abra os olhos para qual é o seu propósito, qual é o seu Dharma. São condições que o universo te entrega para poder aprender a amar mais e melhor. Em suma, o Prem Baba tem uma frase que eu gosto muito, né, para sintetizar isso. Ele fala assim que o amor te aperta, te espreme, até que a única coisa que sobra é ele mesmo. O problema é que muitas das vezes, nesses momentos de aperto do amor, a gente está egocentrado, a gente se sente injustiçado, a gente se sente, né, agredido. E aí, muitas dessas vezes, a gente acaba focando na dor e fazendo a dor ficar, em vez de focar no aprendizado
ou em vez de mudar mudar o caminho, né? Mudar o foco. Então, assim, o karma, ele está longe de ser um mecanismo de punição, de ser formas de punição. No máximo, ele novas oportunidades de aprendizado. De fato existe essa coisa kármica de você ter que reviver a mesma situação ou de você ter que passar por alguma dor. Mas isso não é uma punição. Isso é uma nova oportunidade de aprendizado. É por isso que meu professor chama isso de dívida de aprendizado. Às vezes, vocês, assim, por exemplo, criança brincando. Às vezes uma criança faz uma maldade com a outra de uma forma inocente, vocês concordam? Ou sempre é maldade? Às vezes ela inflige uma dor na outra, bate, mas fazendo parte da brincadeira ali. Ela não entende que aquilo vai gerar uma dor na outra criança. Não faz parte da cognição dela ainda entender isso. Eu usei o exemplo da criança para falar da gente. Vocês acham que vocês nunca tomaram uma atitude inocente que gerou dor em uma outra pessoa? Às vezes, infelizmente, acontece. Tem momentos que a gente não entende as consequências, todas as consequências de determinados atos. Uma forma de a gente entender é a gente passar por uma situação muito parecida, só que com uma pessoa que sofreu aquelas consequências. Esse é o karma que a gente chama de karma ruim. São novas oportunidades de aprendizado. De você, na próxima vez que você tiver para agir de novo daquela forma, você vai entender quais são as consequências daquilo. Por exemplo, ¿no? A lei do karma não é uma lei punitiva, ni castigadora ni recompensadora. Muitas vezes hallamos que é uma lei que nos compensa ou nos castiga, mas o karma é uma lei educadora. Exato. Então, ela o que pretende é educar-nos. Exatamente. Existe um propósito com isso tudo, que é aproximar a gente do amor. Quando a gente estiver lá, quanto mais perto a gente estiver lá, menos karma a gente vai ter. Existem tradições diferentes, entendem o karma de formas diferentes. A tradição tibetana entende que exatamente aquilo que você fez, você tem que sofrer. Exatamente. Eu não consigo ver assim. Se a ideia é trazer a gente para perto do amor, digamos que alguma outra coisa que não seja exatamente passar pela mesma coisa nos trouxe para perto do amor, a gente aprendeu com aquilo, digamos que aquele karma não existe mais. Foi queimado, alguma coisa assim. Sublimado. Eu não consigo ver uma lei punitiva. Porque se fosse punitiva, sim. Não, eu me arrependi, eu entendi. Tá, mas você vai sofrer de novo. Não, eu não consigo ver assim. Eu aprendi. É igual um pai, uma mãe que tem um amor incondicional pelo filho, que não está ali reeditando as próprias questões com o filho. Se
o filho precisa de um castigo, mas o pai entende que ele aprendeu, que ele não vai fazer de novo, que ele não vai mais botar o dedo na tomada, precisa castigar? Só castigo pelo castigo? Ou não vejo assim. Autoridade pela autoridade. Eu ia falar isso mais para frente, mas está vindo antes. Existem formas de queimar karma. Existe uma forma de queimar karma. Acho que já dá para a gente entender como, né? Pedro falou na epístola, né? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Amando. Esse é o jeito, se aproximando do amor que você é. É a forma mais eficiente de queimar karma, de não ter que sofrer por alguma coisa que você fez. É desnecessário mesmo. E aí quando eu digo amar, não quer dizer sorrir, não quer dizer só isso, né? Só, né, ser gentil. Estou querendo dizer entrar em contato com a sua essência. Entrar em contato com quem você é de verdade. Superar o ego, superar os obstáculos do ego que não deixam o amor surgir. É isso que eu estou dizendo, amar de verdade, amar mesmo. E colocar a nossa energia no que é eterno, no que vai trazer benefícios eternos para a gente. Felicidade eterna, alegria eterna. E não tem outra coisa que não seja o amor que a gente é. A gente estando em contato com isso, se entregando para isso, a gente vai estar num mar de amor que está aqui dentro, está perto. Só tem que parar de atrapalhar. É difícil, mas é simples. Tá bom, gente? Pra voar.